sempre bem informado. Boletim Rural. As autorizações de plantio excepcional de soja 2023-24 em Mato Grosso para fins comerciais dentro do vazio sanitário não possuem previsão legal de autorização por parte do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado, o INDEA Mato Grosso. A medida vai na contramão do permitido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, cujo intuito é mitigar o risco climático na cultura de algodão, segundo a safra. A autorização foi expedida pelo MAPA no dia 16 de agosto, após solicitação de cultivo excepcional de soja no estado, por parte da Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão AMPA. O calendário de semeadura da soja 2023-24 em Mato Grosso vai de 16 de setembro a 24 de dezembro, conforme estabelece a Instrução Normativa UIN número 1/2023, publicada no Diário Oficial do Estado, que circulou na última quinta-feira. O diretor técnico do INDEA Mato Grosso, Renan, afirma que a autorização de plantio excepcional para fins comerciais é válida apenas via Superintendência Federal de Agricultura de Mato Grosso. Você ouviu Boletim Rural. Diariamente, com informações do agronegócio e agricultura. Boletim Rural. Quando uma mulher sai de casa, não é porque o lugar é público que o corpo dela também é. E agora, bares, restaurantes, casas noturnas e eventos do estado de São Paulo deverão treinar seus funcionários para ajudar vítimas de assédio. Se você vir o selo Estabelecimento Amigo da Mulher, fique tranquila. Se precisar, fale ou faça o gesto com as mãos. Saiba como em mulher.sp.gov.br/não se cale. Governo do Estado de São Paulo. São Paulo, são todos. Todos os anos, cerca de 1.300.000 toneladas de alimentos são desperdiçadas ou perdidas em todo o mundo. Então, cerca de 1/3 de tudo que produzimos acaba no lixo. Mas por que desperdiçamos tanta comida? Um dos problemas é a logística e armazenagem do transporte, que por aqui é lastimável, de acordo com Antônio Alvarenga, presidente da Sociedade Nacional de Agricultura, a SNA. Outro problema também é o fato do consumidor ser muito exigente com relação à estética dos alimentos. Ele não gosta quando aquela fruta está um pouco feia ou escura, mas pode ser comida normalmente como as outras. É o que afirma Silva, da rede Save Food Brasil. Com este grande problema, várias iniciativas foram criadas no Brasil para tentar barrar o desperdício de comida. Entre elas, um aplicativo que funciona como o Tinder, aquele da paquera, sabe? Ao invés de um crush, você aproxima a comida sobrando com quem precisa dela. Ele se chama Comida Invisível. De qualquer forma, o consumidor tem um papel fundamental não só de fazer a sua parte, mas também de cobrar o que os supermercados, os restaurantes e outros lugares que frequentamos estão fazendo para evitar isso. Diga não ao desperdício. Seja um consumidor consciente. Bossa 9 Audiovisual. Você acorda. Você faz um café e a primeira coisa que você quer é uma boa notícia. Aquela dada com credibilidade e imparcialidade. Então, tá feito. Café com Notícia. Trazendo as primeiras e principais notícias do dia. Café com Notícia. Bom dia. Desperte para esse novo dia. Em 5 segundos, Café com Notícia. As principais notícias, Café com Notícia. Bom dia! Está entrando no ar o jornal Café com Notícias. O Café com Notícias chega trazendo as primeiras e principais notícias do dia. No primeiro bloco tem a previsão do tempo. Café com Notícia. Previsão do tempo para esta sexta-feira, 8 de setembro. Região Centro-Oeste. A capital de Mato Grosso, Cuiabá, tem céu com muitas nuvens e as temperaturas variando entre 28 e 40 graus. A umidade relativa do ar vai de 15% a 55%. Em Goiás, a cidade de São Francisco de Goiás aniversaria com temperaturas entre 18 e 34 graus e céu com poucas nuvens. A umidade do ar fica entre 20% e 70%.
Região Nordeste. São Luís, capital do Maranhão, completa 411 anos de fundação nesta sexta-feira, com muitas nuvens. Os termômetros marcam de 25 a 32 graus e a umidade do ar fica entre 55% e 90%. Também de aniversário está a cidade pernambucana de Exu, cujos termômetros marcam entre 16 e 29 graus. O céu tem poucas nuvens e a umidade relativa do ar varia de 30% a 90%. Região Norte. Macapá, capital do Amapá, tem céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada nesta sexta-feira. A temperatura mínima é de 25 e a máxima 34 graus. A umidade do ar fica entre 50% e 90%. Eirunepé, no Amazonas. Aniversaria nesta sexta com céus de muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. A temperatura varia entre 23 e 38 graus e a umidade do ar de 30% a 90%. Região Sudeste. Vitória, a terceira mais antiga capital estadual do país. Completa 472 anos nesta sexta-feira, com termômetros variando de 20 a 28 graus. Céu de muitas nuvens e umidade do ar entre 50% e 90%. O município de Mirassol, no estado de São Paulo, também aniversaria neste dia e registra temperatura de 20 a 33 graus. O céu tem muitas nuvens e a umidade do ar varia entre 30% e 70%. Região Sul. O Rio Grande do Sul registra vários temporais desde o último fim de semana, tendo vários municípios sofrendo com enchentes e alagamentos. O município de Mussum, no Vale do Taquari, a região mais atingida, tem céu com muitas nuvens, pancadas e chuva e trovoadas isoladas. A temperatura varia entre 16 e 20 graus e a umidade relativa do ar vai de 75% a 95%. Roca Sales, que também faz parte da mesma região, tem muitas nuvens, pancadas e chuva e trovoadas isoladas. A temperatura vai de 16 a 23 graus e a umidade do ar fica entre 60% e 100%. Já em Santa Catarina, capital Florianópolis, tem céu de muitas nuvens e registra pancadas de chuva isoladas. As temperaturas variam entre 18 e 22 graus e a umidade do ar vai de 50% a 100%. O custo da cesta básica diminuiu em 16 capitais entre julho e agosto. O dado é do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que fez o levantamento em 17 cidades. Brasília foi a única em que o preço subiu, o que foi constatado também pela moradora da capital federal, Elídia Almeida. A variação ela deu uma subida bem do preço, que antes era mais em conta, por causa de verdura e fruta, que hoje é dia da promoção, né? E elas continuam no mesmo valor. O seu Hamilton Ladeira também notou que os preços subiram. Tá mais caro. A material de limpeza, né, hortifruti, essas coisas aumentou um pouco. Os mais básicos aumentaram um pouco. As maiores quedas foram em Natal, Salvador, Fortaleza, João Pessoa e São Paulo. Em Porto Alegre, apesar de ter apresentado queda, a capital gaúcha tem a cesta mais cara, R$ 760. O morador, Rodrigo Mizunski, já nem compra alguns produtos no mercado. Eu atualmente evito, por exemplo, comprar hortifruti granjeiros no supermercado, que eu prefiro comprar na feira. Tomate no supermercado é uma coisa que eu não compro há muito tempo, que eu sempre acho cada vez mais caro. Então, o supermercado é sempre aquela sensação de comprar cada vez menos coisas com cada vez mais dinheiro. Segundo a pesquisa, o leite integral, a batata e o feijão carioquinha ficaram mais baratos em todas as cidades. Por outro lado, o pão e o arroz agulhinha subiram na maior parte dos locais. Ainda segundo o DIEESE, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de 4 pessoas em agosto deveria ter sido de R$ 6.300, quase 5 vezes o valor atual, que é de R$ 1.320.
2 horas de desfile, como previsto no protocolo. Isso porque o presidente Lula estava com viagem marcada para a Índia, onde participa neste fim de semana da reunião do G20. Ele e a primeira-dama Janja acompanharam o evento junto com outras autoridades com muita tranquilidade. Vez ou outra, uma conversa e acenos para a arquibancada, que desde cedo já estava cheia. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, resumiu o clima. O clima é de harmonia, de trabalho, não existe mais. Evidentemente que quando encerrar a CPMI, quando encerrar essas coisas todas, quando diminuir essa nuvem de suspeição, vai ficar ótimo. Agora está muito bom. O esquema de segurança foi reforçado, mais policiais do que na posse, tudo para evitar qualquer tipo de manifestação violenta e, de fato, não houve ocorrências. Como sempre, a Esquadrilha da Fumaça encerrou o dia de desfile, que foi de muito calor e sol na capital federal. Foi uma mudança dos jogadores em quadra, mas não da estratégia e do plano tático. Assim, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, definiu as trocas ministeriais anunciadas pelo governo nesta quarta-feira. No Ministério dos Esportes, sai Ana Moser e entra o líder do PP na Câmara, André Fufuca. Padilha se apressou em agradecer ao trabalho da agora ex-ministra e disse que ela vai continuar colaborando com o governo. Então nós estamos tendo uma mudança em quem está na quadra, mas não muda os compromissos com o esporte brasileiro, não muda os compromissos anunciados pelo presidente Lula, iniciados pela ministra Ana Moser. Inclusive o presidente Lula considera e acredita que a ministra Ana Moser vai continuar colaborando com o esporte brasileiro, com as políticas públicas federais. Ana Moser, depois de anunciada a troca, disse ver com tristeza e consternação a interrupção temporária de uma política pública de esporte inclusiva, democrática e igualitária. Mas acrescentou dizendo entender que esse caminho apenas começou a ser trilhado. Outra mudança foi no Ministério dos Portos e Aeroportos. Entra Silvio Costa Filho, do Republicanos, e sai Márcio França, que vai para um novo ministério, o da micro e pequena empresa. As mudanças foram uma forma de incorporar o PP e o Republicanos na equipe ministerial e reforçar as votações de projetos de interesse do governo no Congresso. Os dois partidos contam com 90 deputados. Esse desfecho também valoriza a política, reconhece que a presença de deputados indicados pelas suas bancadas para compor os ministérios tem um peso político importante para a gente, inclusive, garantir que os compromissos todos assumidos pelo presidente Lula sejam cumpridos, garante a governabilidade para cumprir os compromissos. Então essa é a nossa expectativa, respeitando a característica de cada partido. Sobre a posse e a foto com os novos ministros, Padilha disse que isso virá na volta de Lula da Índia. No momento certo, segundo ele. A próxima semana deverá ser de conversas com os líderes partidários e com os presidentes da Câmara e do Senado para definir as prioridades daqui para frente. Café com Notícia. As principais notícias do dia a dia. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais Café com Notícias para você. Café com Notícia. As principais notícias do dia a dia. Nas redes sociais, busque @Bossa9Oficial. Infotec. Confira agora as principais novidades no mundo da tecnologia. Infotec. Em uma iniciativa para combater o aquecimento global e as mudanças climáticas, a Microsoft se comprometeu a financiar uma nova técnica que usa calcário triturado para remover carbono da atmosfera. O método tradicional, que envolve dispositivos semelhantes a aspiradores gigantes, pode ter encontrado um concorrente eficiente. A empresa planeja usar esse investimento para compensar as suas próprias emissões de carbono. Segundo informações obtidas pelo Wall Street Journal, a gigante da tecnologia anunciou um acordo para comprar créditos da startup Heirloom Carbon, comprometendo-se com a remoção de até 315 mil toneladas métricas de dióxido de carbono durante um período de 10 anos. Você acabou de ouvir Infotec. Infotec. A qualquer momento tem mais.
A febre amarela é coisa séria. Para se prevenir contra a doença, a recomendação é usar repelentes e eliminar qualquer foco de água parada onde os mosquitos possam se multiplicar. A vacinação é fundamental para aqueles que vivem em áreas de surto da doença. Se você está sentindo sintomas como febre, dor de cabeça, náuseas e vômitos, procure ajuda. Febre amarela mata. Clique. Rádio Bossa 9. Café com Notícias. Trazendo as primeiras e as principais notícias do dia. Movimentos sociais organizaram atos em todos os estados brasileiros, menos no Distrito Federal. Em São Paulo, os discursos das lideranças lembraram o tema do Grito dos Excluídos de 2023. O nosso lema é: você tem sede e fome de quê? E nós temos sede e fome de muitas coisas. A resposta é uma lista de direitos que ainda não chegaram a uma boa parte dos brasileiros, como moradia, água potável, alimentação. Amazônia, defesa dos povos originários, dos quilombolas. Somos contra a privatização da Sabesp, contra a privatização do trem e do metrô. O Grito dos Excluídos acontece desde 1995 e foi criado como um contraponto ao Grito do Ipiranga e à história oficial da independência que veio das mãos de um príncipe. Esse ano, em São Paulo, o ato começou com um café da manhã para pessoas em situação de rua na Praça da Sé. E depois, uma caminhada até o Monumento às Bandeiras, a gigantesca escultura em frente ao Parque do Ibirapuera, em que homens brancos a cavalos seguem à frente de homens e mulheres pretos e indígenas escravizados. Na caminhada dos excluídos, no lugar de tanques de guerra, pessoas como Conceição Guimarães, do movimento Unificação das Lutas por Cortiços e Moradias. Nós estamos fazendo um ato democrático, que isso é de plástico, de todo ano nós comemorar o 7 de setembro. O deputado estadual pelo PT, Renato Freitas, que é do Paraná, também participou do ato em São Paulo. Ele explicou o motivo. Porque entendemos que a população em situação de rua, que o encarceramento, que a violência policial e diversos outros problemas têm um exemplo triste em São Paulo, que é replicado em muitas partes do país. Então aqui é uma voz que se faz adequada e necessária. Esse ano, a Secretaria de Segurança de São Paulo não permitiu que os manifestantes caminhassem pela Avenida Paulista, o tradicional ponto de partida da caminhada até o Monumento às Bandeiras. O ouvidor das polícias do estado, Cláudio Aparecido da Silva, participou das negociações que definiu um trajeto alternativo e acompanhou a manifestação. Como teve um pouco de conflito, teve um debate, uma divergência naquele momento, a ouvidoria achou que seria relevante estar aqui hoje para colaborar na mediação do diálogo da coordenação do ato com a polícia, para que a gente tenha um ato da melhor forma possível. O ato, como você pode ver, é um ato muito pacífico, muitas famílias, muitas senhoras, e não tem necessidade de tensionamento entre o ato e a polícia. Com o caminho alternativo, os manifestantes atravessaram ruas residenciais de um dos bairros mais ricos de São Paulo, a Vila Mariana, e acabaram ouvindo críticas e provocações de moradores e curiosos. Uma briga entre manifestantes e um homem à paisana que se identificou como policial chegou a ser ensaiada, mas foi contida e pouco depois do meio-dia os manifestantes chegaram ao destino sem maiores registros de violência. As famílias de dependentes químicos em recuperação na capital paulista contam agora com um serviço de apoio. É a primeira unidade do Espaço Prevenir, lançado nesta quarta-feira, que vai funcionar no bairro Tatuapé, zona leste de São Paulo. De acordo com o secretário estadual de Desenvolvimento Social, Gilberto Nascimento, o foco do espaço é oferecer serviços para prevenir recaídas depois do tratamento e fortalecer os vínculos familiares. Ele explica que esse apoio é fundamental, porque as famílias também adoecem quando um membro se torna dependente químico. E relata que o modelo tem mostrado bons resultados em cidades do interior do estado, como São José dos Campos e São José do Rio Preto, onde já foi implantado. Além do atendimento psicossocial a famílias de dependentes, o Espaço Prevenir também vai apoiar pessoas que estão em fase final ou que já completaram o tratamento em comunidades terapêuticas.
O local tem capacidade para atender até 200 pessoas por mês, com equipe técnica formada por assistentes sociais, educadores, psicólogos e pedagogos. Também serão oferecidos serviços de terapias em grupos, consultas com psicólogos e atividades de cultura e lazer. Os profissionais vão ainda orientar as famílias sobre como lidar com o parente que está usando drogas, inclusive sugerindo medidas como a internação. A coordenadora de políticas sobre drogas da Secretaria de Desenvolvimento Social, Eliana Borges, ressalta que o serviço vai também prestar apoio aos filhos de dependentes para romper o ciclo e evitar que a próxima geração siga pelo mesmo caminho. O Ministério Público pediu ao Juizado Especial do Torcedor e dos grandes eventos o impedimento de acesso aos estádios de 2 torcidas organizadas do Flamengo e uma torcida organizada do Botafogo. O motivo é a briga protagonizada por elas em 2 pontos da capital no último domingo, antes do clássico disputado pelos 2 times. As torcidas Raça Rubro-Negra, Jovem do Flamengo e Fúria Jovem do Botafogo, de acordo com o MP, descumpriram um termo de ajustamento de conduta que permitiu a volta delas aos estádios. De acordo com o termo, se as torcidas organizadas se envolvessem em confusão ou atrapalhassem de alguma forma a ordem pública, serão aplicadas medidas educativas de advertência ou suspensão de comparecimento aos estádios. O MP também requer que um novo prazo de 5 anos de afastamento dos estádios passe a contar a partir do dia 2, considerando a data do descumprimento do TAC. No ano passado, também antes de um duelo entre Botafogo e Flamengo, no estádio do Engenhão, na zona norte do Rio, vários incidentes violentos foram registrados. Ao menos 3 pessoas ficaram feridas e o torcedor do Botafogo, Diego da Silva dos Santos, de 28 anos, morreu após ser golpeado com um espeto de churrasco. A polícia deteve 12 suspeitos de participar das brigas generalizadas. No começo desta semana, o MP já havia pedido o afastamento da torcida Força Flu dos estádios de todo o Brasil por 5 anos, porque integrantes da organizada teriam apedrejado um ônibus que conduzia jogadores e comissão técnica do Botafogo no dia 29 de agosto. A Justiça ainda não analisou os pedidos. 4 policiais militares indiciados no processo que apura a morte do adolescente Thiago Flauzino na madrugada do dia 7 de agosto, na cidade de Deus, zona oeste do Rio de Janeiro, foram presos preventivamente nesta quarta-feira. De acordo com denúncia do Ministério Público, os policiais Rônio Cordeiro de Lima, Diego Pereira Leal, Aslan Wagner Ribeiro de Faria e Silvio Gomes dos Santos cometeram o crime de fraude, pois apresentaram a pistola e munição como sendo de propriedade da vítima. Já o policial Diego Geraldo de Souza foi denunciado por prevaricação e fraude processual por omissão, tendo sido afastado da função pública. Segundo a denúncia, ele permitiu que os seus comandados atuassem de modo irregular na localidade, utilizando veículos e drones particulares durante a operação. Segundo a denúncia, ele permitiu que os seus comandados atuassem de modo irregular na localidade, utilizando veículos e drones particulares durante a operação. De acordo com a Polícia Militar, os 4 policiais serão encaminhados para a unidade prisional da PM após o término de trâmites administrativos. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, a investigação relativa ao homicídio ainda está em execução. Thiago Menezes Flauzino tinha 13 anos de idade e foi morto em uma operação policial na principal rua de acesso à Cidade de Deus. O projeto apresentado pelo governo do Reino Unido quer classificar o grupo Wagner da Rússia como uma organização terrorista. Isso tornaria ilegal ser membro ou apoiar o grupo e permitiria o confisco de bens dos paramilitares, por exemplo. O Wagner lutou pela Rússia na invasão da Ucrânia e também atua em diversos países africanos. No mês passado, seu chefe Yevgeny Prigozhin e outros comandantes morreram na queda de um avião. Na Ucrânia, um ataque russo a um mercado matou pelo menos 17 pessoas e feriu 32 na cidade de Kostiantynivka. Mais cedo, o sistema de defesa ucraniano interceptou mísseis lançados contra a capital Kiev. Em Odessa, um ataque de drones de quase 3 horas matou uma pessoa e danificou instalações agrícolas e portuárias no rio Danúbio. Os ataques ocorrem em meio a uma visita surpresa do secretário de Estado americano Antony Blinken, que deve anunciar um novo pacote de ajuda militar de mais de $1 bilhão.
Na Romênia, que faz fronteira com a Ucrânia, o presidente Klaus Iohannis afirmou que, caso seja confirmado que estilhaços encontrados essa semana pertenciam a um drone russo, seria uma grave violação da soberania e integridade territorial do país e dos aliados da OTAN, da qual a Romênia faz parte. Café com Notícia. As principais notícias do dia a dia. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais Café com Notícias para você. Café com Notícia. As principais notícias do dia a dia. Música e conteúdo de primeira. Você só encontra aqui. Rádio Bossa 9. Agora você ouve Mundo dos Games. Curiosidades sobre o mundo dos jogos eletrônicos. Super Smash Bros. Um dos mais famosos games da Nintendo. Smash Bros. É um jogo de luta, cujo objetivo é jogar os adversários para fora da arena, em qualquer uma das direções possíveis. Os personagens são todos de games da Nintendo, incluindo Super Mario, Donkey Kong e Pokémon. O jogo original foi lançado em janeiro de 1999 para o Nintendo 64. Depois, recebeu várias versões para os novos consoles da Nintendo. Você ouviu Mundo dos Games. Curiosidades sobre o mundo dos jogos eletrônicos. Segundo o IBGE de 2010, mais de 3 milhões de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos estão fora da escola. A desigualdade social é um dos grandes motivos para a falta de acesso à escola. Quanto menos recursos a família tem, maior é o índice de exclusão. Apesar desse fato ter sido observado em todas as idades, a questão aumenta nos anos finais da educação básica, quando muitos sentem a necessidade de trabalhar para ajudar nas despesas domésticas. O preconceito e discriminação também são protagonistas dessa exclusão escolar. Ajude a mudar essa história. Vamos lutar por um país mais justo, com efetivação e ampliação dos direitos educacionais para que todas as pessoas tenham garantido o direito a uma educação pública, gratuita, inclusiva e de qualidade. É crucial que a população se envolva, participe de reuniões do Conselho Municipal de Educação e se conscientize sobre a importância de se discutir sobre a inclusão de estratégias de enfrentamento à exclusão escolar. Toda criança e adolescente tem o direito de aprender. Música e conteúdo de primeira. Você só encontra aqui. Rádio Bossa 9. Café com Notícia. Trazendo as primeiras e as principais notícias do dia. O presidente Lula anunciou nesta quarta-feira a troca de 2 ministros para ampliação de sua base de apoio parlamentar e a criação de um novo ministério. Para o Ministério dos Esportes, o novo titular é o deputado federal André Fufuca, do Maranhão, líder do PP, o mesmo partido do presidente da Câmara, Arthur Lira. Fufuca é médico e está em seu 4º mandato de deputado federal. Ele é filho do atual prefeito de Alto Alegre do Pindaré. Ele substitui a ex-jogadora de vôlei Ana Moser, que comandava a pasta desde janeiro. Ela não é filiada a nenhum partido. Já para o Ministério dos Portos e Aeroportos, entra o deputado federal Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, partido que conta com 41 deputados no Congresso. Ele é pedagogo e está em seu 2º mandato na Câmara. É filho do ex-deputado federal Silvio Costa. O deputado substitui o ex-governador de São Paulo, Márcio França, do PSB. França assume um novo ministério que será criado, o das micro e pequenas empresas. Começou a me chamar a atenção o uso desse moletom, que ela não queria tirar de jeito nenhum, até para dormir. E foi aí que eu vi que ela estava se automutilando. Fiquei muito preocupada com o comportamento de querer, tirar a própria vida, que tudo estava muito difícil para ela, que as pessoas não compreendiam ela. Gabriela é mãe de uma adolescente que hoje está com 13 anos. O comportamento que ela relata começou aos 10, 11 anos, o que tem sido cada vez mais comum, segundo pesquisas. Ela buscou ajuda para a filha.
O diagnóstico? Depressão. Dados do Ministério da Saúde mostram que em 2018, de 517 jovens entre 10 e 14 anos, 9,48% apresentaram esse comportamento. Outra pesquisa da UF, a Universidade Federal Fluminense, financiada pela FAPERJ, sobre a estruturação do ego e da personalidade de adolescentes que se automutilam, ouviu 61 jovens entre 10 e 16 anos. A pesquisa foi coordenada pelo doutor em psicologia Antônio Augusto Pinto Júnior. Nossa pesquisa vem corroborar dados de pesquisas internacionais, que há realmente um aumento considerável de casos de autolesão por essa parcela da população, e ela funciona muito como uma resposta ao que nós chamamos de experiência de adversidade precoce. Exemplo de adversidade precoce? Bullying e abusos que levam o jovem a se autolesionar, como reforça Karen Scavacini, do Instituto Vitaleri. Ele pode estar sofrendo bullying, cyberbullying, questões de abuso físico, sexual ou de substâncias. Ele pode estar com alguma questão psiquiátrica não identificada ou não tratada, como transtornos alimentares, a própria ansiedade, depressão. Antônio Augusto diz que existe sim uma correlação entre depressão e autolesão. E nós encontramos um índice de correlação em torno de 65%. Então, nos parece, isso vai ser pauta de um outro projeto de pesquisa, justamente compreender que a depressão ela pode estar diretamente associada aos quadros de autolesão. Ainda segundo o estudo da UF, 88,5% utilizam objetos cortantes, como gilete, apontador e estilete, prevalência de braços, mãos ou pulsos em 94,1% dos casos. E como perceber que o adolescente está se autolesionando? Rodrigo Bressan, do Ame Sua Mente, explica. Você tem os sinais mais genéricos de isolamento, irritabilidade, mudança de comportamento, isolamento social e tal. Às vezes maior rivalidade com os pais, às vezes tem uma queda de performance na escola. Do ponto de vista mais específico, são garotos ou garotas que cobrem o braço, cobrem as pernas mesmo num dia quente, que em geral se isolam, por exemplo, fica lá meia hora no banheiro da escola ou numa situação assim dentro de casa. Em abril de 2019, foi criada a lei determinando a notificação compulsória dos casos de autolesão e comportamento suicida e que institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. No site do Ministério da Saúde e do Instituto Vitaleri, você pode encontrar cartilhas sobre autolesão. E como será que está a filha de Gabriela depois dos cuidados médicos e da família? Hoje ela já está bem mais feliz, mas sempre sendo monitorada, e acompanhada para que não, venha ocorrer casos mais graves, e até tirar a própria vida. O Rio de Janeiro, que foi a capital do Império do Brasil, guarda algumas relíquias dos primeiros anos como país independente. Entre prédios, peças e documentos históricos, a cidade preserva alguns itens que ajudam a contar a história. O Museu Histórico Nacional guarda um acervo riquíssimo de peças e documentos do período da independência do Brasil. Entre as relíquias está a moeda de ouro de R$ 6.400, cunhada para a coroação de Dom Pedro I. O historiador Milton Teixeira explica que foram fabricadas poucas unidades pela Casa da Moeda do Rio de Janeiro, porque não havia ouro suficiente. Dom João VI nos deixou em 1821 e quando ele foi embora, ele levou tudo de valor que podia arrancar daqui, principalmente o ouro do Banco do Brasil. Então, como a independência se deu a 7 de setembro de 1822 e a coroação a 1º de dezembro, não houve tempo hábil de conseguir mais ouro. Então, só foi possível cunhar 64 medalhas da coroação. 64. Ainda segundo o historiador, a moeda não chegou a entrar em circulação porque Dom Pedro I não aprovou o resultado. Quando ele viu, foi uma grande decepção.
Primeiro colocou como imperador romano com uma coroa de louros na cabeça, o torso meio despido, que ele não andava assim. A medalha também não dizia que ele era um imperador constitucional, que para ele isso era muito importante, que ele era um imperador moderno, que ele obedecia a uma constituição. Ele não gostou e não mandou distribuir. A moeda que está em exposição é uma réplica. O Museu Histórico Nacional mantém uma original guardada. Quem visita a parte aberta ao público pode ver artigos como a louça da independência e retratos do imperador do Brasil. O museu guarda ainda documentos da época, entre eles a ata da aclamação de Dom Pedro I do dia 12 de outubro de 1822, como detalha o historiador Milton Teixeira. O Dom Pedro considerava essa data tão importante que ele achava que a independência deveria ser celebrada dia 12 de outubro e não 7 de setembro, que foi um grito no meio do mato, lá no interior de São Paulo, assistido por muito pouca gente. Então, esse documento é fundamental, é praticamente a certidão de nascimento do Brasil independente. Também faz parte do acervo a Constituição do Império do Brasil de 1824, que foi a primeira e a mais duradoura da nossa história. A Carta Magna foi imposta por Dom Pedro I após um golpe em que dissolveu a Assembleia Constituinte, convocada em 1822, e prendeu opositores. Presos liberados em audiências de custódia vão ser monitorados por tornozeleira eletrônica em São Paulo. O governo de São Paulo e o Tribunal de Justiça do Estado assinaram um termo de cooperação para que as pessoas soltas em audiências de custódia na capital paulista sigam sendo monitoradas por tornozeleiras eletrônicas. No anúncio, o governo do estado disse que a prioridade é usar o sistema de monitoramento em acusados de agressão contra mulheres que estão sob medidas protetivas. A ideia é que as informações da tornozeleira sejam cruzadas com o endereço da vítima de violência para que a medida protetiva não seja violada. Mas, segundo o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, essa é uma decisão que vai depender de cada juiz. A audiência de custódia em que o indivíduo recebe essa condição de responder em liberdade, nós podemos ter uma fiscalização mais eficaz desses indivíduos que foram presos em flagrante. E é qualquer crime que o indivíduo for preso em flagrante. Aí a decisão é da autoridade judicial. Pode ser violência contra a mulher, pode ser furto, pode ser roubo. Aí fica a critério do magistrado. Por enquanto, o uso de tornozeleiras eletrônicas para acusados de crimes que vão responder a processos em liberdade ainda está em fase de teste. Para o projeto piloto, vão ser destinadas 200 tornozeleiras. Se o projeto for bem avaliado, a promessa é de que o sistema seja ampliado para todo o estado. Café com Notícia. As principais notícias do dia a dia. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais Café com Notícias para você. Café com Notícia. As principais notícias do dia a dia. Rádio Bossa 9. A partir de agora... Eureka! Eureka! A história por trás das maiores invenções da humanidade. E hoje, mais um episódio da série Descoberta Sem Querer Querendo, estrelando o Raio-X. William Conrad Röntgen era um físico alemão. Acidentalmente, ele descobriu os raios-x quando ele estava fazendo experimentos com tubos de vácuo em 1895. Nas proximidades do tubo, havia uma tela coberta com platinocianeto de bário, que projetava, para a surpresa do físico, uma luminosidade fluorescente do material. Foi então que a mágica aconteceu. Resolveu colocar sua mão na frente do tubo e viu seus ossos projetados na tela. Já pensou qual foi a reação dele? Confuso com a radiação descoberta, decidiu batizá-los temporariamente de raio-x, sendo um X uma simbologia matemática para algo desconhecido. E não é que o nome pegou? O nome se fixou, mesmo que sejam ocasionalmente chamados raios Röntgen em países de língua alemã. Tornando o invisível visível, esta descoberta possibilitou tanto a identificação de ossos quebrados quanto alguns tipos de doenças, tendo sido consagrada como um dos avanços médicos mais úteis da história. Você acabou de ouvir... Eureka! Eureka!
A história por trás das maiores invenções da humanidade. Você sabia que a reciclagem reduz de forma importante o impacto sobre o meio ambiente? O processo de separação dos lixos diminui as retiradas de matéria-prima da natureza, gera economia de água e energia. Além disso, reduz a disposição inadequada dos resíduos. A reciclagem economiza recursos naturais e gera renda para os catadores de lixo que dependem desse descarte para sobreviver. É importante saber que é reciclado tudo aquilo que constitui interesse de transformação de partes ou o seu todo. Esses materiais poderão retornar à cadeia produtiva para virar o mesmo produto ou produtos diferentes dos originais. Lembre-se de nunca misturar recicláveis com orgânicos, como cascas de frutas e legumes. Coloque plásticos, vidros, metais e papéis em sacos separados. Recicle e contribua para o bem do planeta. Bossa 9 Audiovisual. Café com Notícia. Trazendo as primeiras e as principais notícias do dia. Não tem pro Super-Homem nem pra Mulher Maravilha. O maior herói brasileiro veste branco e tem a cabeça em formato de gota. Ele nasceu para combater um grande vilão que ameaçava a saúde das crianças brasileiras. Mas depois de vencer essa batalha, continuou na luta para ajudar a neutralizar qualquer agente invasor. Numa cidade distante, Billy Polio, Fred Tétano, Kid Sarampo e Johnny Coqueluche preparam planos malignos. Como acabar com essas ameaças? É claro que nós estamos falando do Zé Gotinha, símbolo da vitória do Brasil contra a poliomielite, que acabou se tornando o mascote oficial do Programa Nacional de Imunizações. O personagem foi criado em 1986 pelo artista plástico Darlan Rosa e nem sempre foi uma unanimidade. Rosa conta que foi contratado para criar apenas uma logomarca para a campanha de erradicação da poliomielite, mas achou que um boneco teria mais apelo com as crianças, que eram o público-alvo da campanha. Algumas autoridades do Ministério da Saúde acreditavam que a vacina era um assunto sério demais para ter um mascote. Mas o público deu razão a Rosa. Eu dei a seguinte ideia para o Ministério: vamos fazer um concurso para escolher o nome do personagem. E aí a gente vai poder medir se ele tem carisma ou não. Foi feito um filmezinho onde o Zé Gotinha estava muito triste porque ele não tinha nome. E aí convido para darem o nome para ele. E foi um boom, mais de 11 milhões de cartas. O próprio Ministério ficou meio pasmo assim, né? Começaram a perceber que o nome Zé Gotinha era recorrente. Mas ele acredita que as grandes heroínas dessa história foram as profissionais das salas de vacina, que adotaram o Zé Gotinha e garantiram que ele se consolidasse como símbolo da vacinação no Brasil. Eu fiz questão de que fosse um boneco super simples, para qualquer pessoa pudesse desenhar, sabe? Naquela época, havia uma demanda muito grande de cartaz assim, de hoje para amanhã, fazer uma vacinação na escola tal. E nessa época não tinha xerox, né? Isso era uma coisa feita na mão, né? Eu fui divulgá-lo em todos os estados, né? E dizia para elas assim: olha, esse aqui é o filho de vocês, que vocês têm que cuidar, educar e fazer com que ele seja um grande educador também, como vocês são, entendeu? Muitas vezes o Ministério não queria usar, mas as vacinadoras continuaram usando e pressionando o Ministério para que fizesse as campanhas usando o Zé Gotinha. O personagem já foi desenhado de inúmeras maneiras nesses 37 anos de vida, mas Darlan só se incomoda com aquelas que desvirtuam a mensagem original. Um grande exemplo disso, segundo ele, foi quando o deputado federal Eduardo Bolsonaro publicou um desenho nas redes sociais em que o Zé Gotinha aparece empunhando uma seringa transformada em fuzil. Eu fiquei possesso, sabe? É o trabalho de uma vida sendo estragado. As pessoas sempre dão importância quando ficam sabendo que eu criei o Zé Gotinha. Há uma unanimidade desse país sobre a importância e sobre o carisma desse personagem. Ele estava sendo, digamos assim, marginalizado e enterrado. O sucesso do personagem é considerado tão primordial para a vitória do Brasil contra a polio que Darlan também fez trabalhos semelhantes para o UNICEF, o Fundo das Nações Unidas para a Infância e o governo de Angola.
O último caso de poliomielite do Brasil foi registrado em 1989 e a doença foi considerada erradicada do país em 1994. Agora, o Zé Gotinha tem um novo desafio: ajudar o país a reconquistar os altos índices de vacinação para garantir que a polio continue erradicada, o sarampo volte a esse patamar e outras doenças evitáveis fiquem bem longe das crianças brasileiras. Renato Paiva não é mais o treinador do Bahia. O português deixa o tricolor da Boa Terra após 49 jogos, com 19 vitórias, 15 empates e 15 derrotas. Um aproveitamento de 49%. Paiva comandou o Bahia pela última vez no empate em 1-1 contra o Vasco na Fonte Nova, deixando o Esquadrão de Aço no 16º lugar do Brasileirão, apenas a 1 ponto de distância da zona do rebaixamento. Adoro este país e vim porque quis. É um país de futebol extraordinário, de qualidade de jogadores como não existe no mundo, mas é o único país que chama burros aos treinadores. Eu já estive em Portugal, já vi muitos jogos na Europa, já estive no Equador, já estive no México. É o único país que chama burros aos treinadores. O único. Renato Paiva é o 16º treinador a perder o cargo no Campeonato Brasileiro. O português chegou em dezembro ao Bahia, conquistou o Campeonato Baiano deste ano, caiu na primeira fase da Copa do Nordeste e nas quartas de final da Copa do Brasil. O Bahia ainda não anunciou o sucessor de Renato Paiva e volta a campo na próxima quinta-feira, dia 14 de setembro, quando vai enfrentar o Curitiba no Paraná, dentro do estádio Couto Pereira. Quem praticar crimes com motivação religiosa contra símbolos ou estruturas físicas na cidade do Rio de Janeiro não poderá assumir cargo na administração pública municipal durante 3 anos. Além disso, o responsável será obrigado a arcar com o prejuízo causado e se retratar publicamente. A punição mais severa para esse tipo de crime está valendo desde o dia 1º de setembro, com a promulgação pela Câmara de Vereadores do Rio da derrubada do veto parcial à lei que determinava apenas que os infratores deverão participar de curso de diálogo interreligioso e tolerância religiosa promovido pelo Conselho Municipal da Liberdade Religiosa. São considerados danos religiosos o ato de impedir, perturbar cerimônia ou prática de culto, desrespeitar publicamente ato ou objeto sagrado ou depredar templos, igrejas e terreiros. O Babalaô Ivanir dos Santos, fundador do CEAP, o Centro de Articulação de População Marginalizada, considera essa lei um passo importante na luta contra a intolerância religiosa na cidade do Rio de Janeiro. É muito importante não só ter medidas punitivas, mas também ter medidas de educação. Mas, inegavelmente, ela é um passo importante na luta do respeito à diversidade religiosa no nosso município do Rio de Janeiro. Em caso de reincidência, os criminosos terão que pagar uma multa no valor de R$2.000 para custear programas e campanhas contra a intolerância religiosa. O governo de São Paulo anunciou o fim da Operação Escudo na Baixada Santista. A notícia foi dada pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, em uma coletiva chamada Às Pressas, no começo da noite desta terça-feira. Em pouco mais de um mês, a ação policial deixou 28 mortos e entrou para a história como a segunda operação mais letal do estado, ficando atrás apenas do massacre do Carandiru em 1992. O anúncio foi feito no mesmo dia em que a Defensoria Pública de São Paulo e a Conectas Direitos Humanos entraram na Justiça com uma ação civil pública pedindo que fosse obrigatória a instalação de câmeras corporais em todos os policiais que atuavam na operação. Na semana passada, um relatório do Conselho Nacional de Direitos Humanos elencou uma série de abusos da Operação Escudo e fez mais de 20 recomendações para o governo do estado, entre elas o encerramento imediato da operação. Para Gabriel Sampaio, diretor de litigância e incidência da Conectas Direitos Humanos, a decisão de suspender a operação é resultado das denúncias. Eu tenho convicção que o final da operação vem como uma resposta a uma possível resposta judicial à ação que foi proposta.
seja pelo fato do juiz rapidamente pedir informações, o próprio Ministério Público, depois da ação proposta, recomendou o uso das câmeras, a manifestação do Conselho Nacional de Direitos Humanos, os relatos e os abusos das denúncias, tudo isso faz com que o governo tenha sido forçado a encerrar essa fase, de Operação Escudo. Segundo o governo do estado, todas as mortes foram resultado de confronto entre as vítimas e a polícia. Mas a Defensoria Pública e a Conectas informam que analisaram os boletins de ocorrência de 25 vítimas e só um trazia a menção expressa do uso de câmeras corporais pelos policiais. Além disso, segundo a Ouvidoria das Polícias de São Paulo, não foram feitos exames residuográficos nas mãos das vítimas de forma que pudesse ser comprovado que elas chegaram a usar armas de fogo. Apesar dos reiterados pedidos da Defensoria Pública, a Secretaria de Segurança não entregou as imagens de nenhuma das câmeras corporais para a instituição. A operação teve início no dia 28 de julho e, segundo o governo do estado, o objetivo era combater o narcotráfico, mas começou um dia depois da morte do policial Patrick Reis, na cidade do Guarujá. Exames balísticos do tiro que matou o policial mostraram que o disparo foi feito por uma arma de uso restrito às forças de segurança. Na ação protocolada nesta terça-feira, a operação foi comparada ao Esquadrão da Morte e aplicou uma lógica de vingança institucional. Apesar de anunciar o fim da Operação Escudo, a Secretaria de Segurança de São Paulo disse que segue em andamento a Operação Impacto, também na Baixada Santista e com a criação de um novo batalhão na cidade do Guarujá, com 120 policiais. Café com Notícias encerra a sua edição desta sexta-feira. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Nós voltaremos na segunda-feira. Bom final de semana e até lá. Nas redes sociais, busque @Bossa9Oficial. É dever de toda a comunidade escolar levantar a bandeira da educação inclusiva. Ela propõe que qualquer aluno com transtorno, deficiência ou alta habilidade deve ser abraçado, acolhido e fazer parte da comunidade escolar como qualquer outro. Mais que um dever, uma obrigação, é questão de afeto e humanidade. Está no ar Mindset. Seu minuto diário de sabedoria que vai te levar a um novo patamar de inteligência emocional. Os benefícios da meditação vão desde mudanças radicais no sistema nervoso até mudanças fundamentais em nível de consciência. Os estágios iniciais da meditação envolvem atenção plena na respiração e os estágios intermediários organizam a mente em seu estado natural. O treinamento da mente para que não oscile entre a agitação e a lentidão ou se desequilibre entre os focos de atenção permitem acessar a verdadeira extensão da consciência humana. Mindset. Bossa 9 Audiovisual.